Salve meus amigos do canal Sou Mais Vasco News e hoje, rapaziada, um dia depois daquele desastre que foi no Allianz Parque, a derrota do Vasco contra o Palmeiras, praticamente 24 minutos de jogo, e o Palmeiras liquidou a partida fazendo 3-0 com erros individuais e erros de antigo desafeto da torcida, né? Lucas Oliveira e o Flávio Dias e o pessoal do Na Torcida Vascaíno também vai trazer as suas análises, vê se você concorda ou não. Mas antes disso, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que nós colocarmos aqui. Esses cortes compilados que nós fazemos para estar deixando você muito bem informado. Valeu, tamo junto e fique com o vídeo. Pegou o vice-líder Cruzeiro e hoje pegou o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Fazendo um recorte de 12 pontos, o Vasco somou 7. Não era esperado por ninguém. Absolutamente não era esperado por ninguém. O jogo de hoje era um jogo que a gente acreditava que poderia ter jogo em função do que o Vasco vem jogando, daquilo que o Vasco vem fazendo nas últimas partidas, com uma evolução bastante interessante, de um time compacto, de um time que incomoda as linhas defensivas adversárias, mas que teria um adversário muito poderoso, um adversário que, quando tem um desfalque no meio, como teve a ausência do Lucas Evangelista, coloca o Andréas Pereira, de um adversário que muda jogador e mantém o nível, porque é um clube rico, é um clube com dinheiro, joga num gramado sintético, que eu acho que é uma coisa que a CBF deveria mexer muito, porque o gramado sintético desnivela demais o jogo. Porém, é claro que as circunstâncias da partida levariam à derrota do Vasco, porque o Palmeiras tem um time melhor, tem um time numa posição privilegiada para brigar pelo título, né? O encaixe é absolutamente outro. Mas eu, com 10 minutos, eu vi um Vasco fazendo seu jogo. Chegando, tendo domínio, o Palmeiras acuado. Mas aí paga-se o preço de algo que a gente precisa falar, pelo menos eu vou falar. Porque Cuesta e Barros fizeram muita falta ao Vasco. O Vasco vai pegar adversários, e eu vou aqui colocar um pouco daquilo que eu penso embasado. O Vitória da Bahia, o Fortaleza, o Fluminense, o Bragantino, o São Paulo, o Botafogo, o Juventude, o Grêmio, o Bahia, o Internacional, o Mirassol e o Atlético Mineiro. São adversários do Vasco até o último dia 7 de dezembro do Campeonato Brasileiro. Desses times todos, eu diria que o Bahia em Salvador é um jogo que você vai jogar com um time que está lá em cima. O Mirassol no Rio, dependendo das circunstâncias do Mirassol, o Mirassol estará, que hoje é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Mas os demais adversários são adversários que o Vasco, com Cuesta e com Barros, pode jogar contra. Só que jogar contra esses times que estão lá no topo da tabela, sem 2 jogadores para um elenco extremamente enxuto, paga muito preço. E hoje o elenco pagou o preço. Porque a atuação do zagueiro Lucas Oliveira foi fundamental para o Vasco perder o jogo da maneira como perdeu. E acho que a gente tem elogiado o Admar Lopes, a gente tem elogiado o Fernando Diniz, e com justiça, pela boa janela, mas acho um erro de planejamento sério, porque faltam ainda alguns jogos. Hoje foi o jogo da 26ª rodada. O Vasco não ter contratado um outro zagueiro para o restante da competição. Porque o Lucas Oliveira não está no nível do Vasco que vinha jogando. O Lucas Oliveira fez uma atuação hoje pavorosa. Jogador que foi indicado, inclusive, e aí a gente tem que falar, porque quando é bom, a gente tem que dizer. Quando é ruim, a gente tem que dizer. O Lucas Oliveira veio para o Vasco referendado por Felipe e por Pedrinho. Ou estou mentindo? Não. Foram treinadores dele no Tigres do Brasil. Jogador que no Campeonato Carioca jogou e a torcida do Vasco ficou apavorada. Lembro do jogo lá em Cariacica,
contra o Volta Redonda, que ele vai tentar tirar uma bola, fura, o cara do Volta Redonda vai dentro do gol. E o Lucas Oliveira hoje fez uma atuação como zagueiro central, porque não havia outro, porque o outro é um volante improvisado, e para mim isso é um erro de planejamento. É você jogar muito na conta do chá. O Lucas Oliveira errou nos 2 primeiros gols do Vasco e no terceiro também na questão do posicionamento. E matou a atuação do Vasco. Ele foi o único culpado? Eu diria que não. Mas, como vem acontecendo comumente ao Vasco, os erros individuais são importantíssimos. Como eu falei, no início, nos 10 primeiros minutos, até a primeira falha, no erro do passe, e no contra-ataque o Flaco Lopes faz o gol facílimo, o Vasco vinha cozinhando, tirando espaço do Palmeiras, não dando oportunidade do Palmeiras sair jogando de trás, recuperando bolas. Teve uma chance com o Verratti, Paulo Henrique já tinha metido 2 cruzamentos, o Verratti até participando, dando de letra, fazendo pivô. Eu me animei. E aí erra e toma um gol idiota. E erra de novo, numa jogada tétrica, porque o Hugo Moura, definitivamente contra o Palmeiras, não dá. A atuação do Hugo Moura hoje foi também terrível. E ele é o substituto do Lucas Oliveira para a zaga. Porque o departamento de futebol do Vasco errou. Elogia-se quando tem que se elogiar. Critica-se quando tem que se criticar. Para iniciar esse vídeo, porque o Vasco perdeu a sua partida para o time do Palmeiras, resultado de 3-0, que incomodou demais o torcedor vascaíno, porque, cara, é aquilo que eu estava falando. Você chegar lá, jogar no Allianz Parque e perder para o Palmeiras é compreensivo. Pô, o Palmeiras é um grande time, mas o problema é a forma que o Vasco vende os seus resultados. E ontem, cara, com 23 minutos... 23 ou 25 minutos, já estava fechada a fatura. O Palmeiras já tinha metido 3 gols no Vasco, depois ficou tocando a bola, esperando o tempo passar. Agora, a forma que o Vasco tomou os 3 gols, cara, é lamentável, tá? Primeiro gol, cara, do Palmeiras saiu com 5 minutos de jogo e é aquilo, né? Se liga onde está o Hugo Moura. Aí depois as pessoas falam que isso aqui é perseguição. Cara, o time do Palmeiras está saindo a bola. Olha onde o Hugo Moura tá parado fazendo pressão em ninguém. Cara, em absolutamente ninguém. Cara, o Lucas Oliveira falhou e foi bastante criticado. E olha, tem um lance dele aqui que é patético, meu irmão. Vou te contar um negócio. Mas, cara, se alguém conseguir me explicar o que o Hugo Moura tá fazendo aqui, ó. Cara, o Hugo Moura tá marcando quem? E aí o time do Palmeiras, que é qualificado, toca uma bola entre as linhas, acabou, irmão. Desmontou o Vasco, ó. Se liga, ó. 3 toques, ó. Aqui já tá na profundidade. E para piorar, o senhor Lucas Oliveira, né, que teve, eu acho que a sua última oportunidade de ser titular no Vasco, e a única no Campeonato Brasileiro, não me lembro se esse ano ele foi titular em alguma partida do Campeonato Brasileiro. Ele vai e resvala na bola, que é o suficiente para acabar ali com a marcação e com o tempo de bola do Robert Renan. Se a bola passa aqui, ó, o Robert Renan pegaria. Mas aí a bola resvala no Lucas Oliveira e acaba sobrando nas costas do Robert Renan. Esquece, né, mano? O Flaco Lopes adiantou, chutou, concluiu bem. 1-0 Palmeiras com 5 minutos. O Hugo Moura lá em cima fazendo não sei o quê. E aí nós vamos para o segundo gol do Palmeiras que, cara, é basicamente um replay do primeiro. Se liga, ó. Sai trabalhando. Deve estar com áudio, né? Eu vou tirar. Vou tentar aumentar essa bagaça aqui. Olha onde está o Hugo Moura parado aqui agora, ó. Ó. Ah, não. Esse aqui foi o lance que os jogadores do Vasco ficaram pedindo a falta no segundo gol do Palmeiras. 17 minutos. Se liga. E aí dá sequência na jogada. Aí vai o Hugo Moura acompanhando, ó. Isso aqui é o Hugo Moura acompanhando a jogada. Cara, aí, olha, você tá perseguindo o Hugo Moura? Não, não tô, cara. Só que, cara, um cabeça de área, ele tem que ser firme, ele tem que ser seguro, ele tem que guardar a posição. Principalmente o cão de guarda que fica na frente da zaga. Bola cruzada. Aí o Hugo Moura, ele vai tentar controlar a bola. Pô, cara, ele tenta controlar a bola bate no Lucas Oliveira e sobra pra quem?
Flaco Lopes, 2-0, molinho, cara. E isso aqui com 17. Mas não para por aí. Vamos para o terceiro gol do Palmeiras, cara, porque esse daqui, de novo, ó. Olha onde está o senhor Hugo Moura no lance do gol do Palmeiras. Disputou. Olha o Hugo Moura aqui em cima, cara. Eu não consigo entender essa marcação de um cabeça de área. E aqui tá o Tietê. E vamos lá, de novo, ó. É o mesmo. É basicamente o mesmo lance do primeiro gol. Cara, agora, o que faz o Hugo Moura tá aqui em cima, meu irmão? Na marcação. O que faz o Hugo Moura tá aqui em cima, cara? O que faz, velho? Que ele... E mais uma vez, né, entre as linhas, o senhor Lucas Oliveira toma nas costas de novo. De novo toma nas costas. O Vitor Roque faz o que quer com o senhor PH e 3-0 com 23 minutos. Ou seja, 18 minutos de partida dos 5 aos 23. Palmeiras já tinha matado o jogo. E, cara, a vergonha alheia não para por aí. Porque ainda teve esse gol impedido que, meu Deus do céu, ainda bem que estava impedido, porque eu vou te contar. Ó, aqui de novo, tá o Vasco tomando nas costas. E olha o que o Vitor Roque fez, meu irmão, com o Lucas Oliveira. Corrida com o Lucas Oliveira, dominou. Opa. Botou na frente, zagueiro no chão. Ele cara a cara com o muito fraco. Muito fraco. E isso aí foi o suficiente para a torcida perder a paciência e começar a cobrar a dupla, né? Pedrinho e Felipe, que trouxeram o Lucas Oliveira. Vale lembrar que o senhor Lucas Oliveira foi contratado pelo Vasco porque Felipe e Pedrinho o treinaram no Tigres do Brasil em 2017. O clube reforçou a defesa na janela, mas abdicou da necessidade de um zagueiro reserva. O resultado todos estão vendo, deveria ser dispensado. E lá o estagiário do Vasco também, que estava muito pistola, botou a amizade. Porque ex-companheiro de João Vitor e descoberta de Pedrinho, Oliveira tem reencontros no Vasco. Reencontrou o Felipe, reencontrou também o Pedrinho. E engraçado que o Sport quis o Lucas Oliveira. E eu não vou nem falar quem pediu para ele não ir para o Sport, para ele continuar no Vasco. Agora, é claro, o Diniz, viu? O Diniz fala isso na entrevista, eu nem quis colocar aqui para não perder tempo. Diniz falou que viu ele, né, no caso, a evolução dele, jogou bem contra o Flamengo, atuou depois também contra o Cruzeiro, não entrou mal, e aí deu um voto de confiança. Chegou o momento, por que não colocar o cara na posição, ele que é zagueiro do lado direito, senão o Vasco possivelmente iria jogar torto com o Lucas Freitas, também que não vem numa grande fase, junto com o Robert Renan. Só sei de